bem? Como você tem passado? Tem permanecido em casa, se protegido? As coisas estão começando a mudar, né? As pessoas estão se vacinando mais frequentemente, então logo tudo isso há de passar e a nossa rotina devagar vai sendo retomada. Mas por enquanto a gente vai conversando e aprendendo por aqui. Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula. Mas antes vamos dar uma relembrada naquilo que ainda é essencial, apesar das coisas começarem a caminhar para a normalidade. A gente precisa ficar em casa o quanto puder, né? E sair quando necessário. Se for sair, não vamos esquecer, temos que usar a máscara, manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão, manter o distanciamento social, né? Então ainda é importante, isso ainda é essencial para que a gente se proteja e proteja todo mundo. Logo isso deve passar e a gente vai retomar a vida normal. Vamos torcer para isso. Eu estou morrendo de saudade de voltar para a escola e ter contato com vocês, mas por enquanto vamos ficar assim mesmo, né? Parece que a gente está mais pertinho, então vamos mantendo desta forma e nos protegendo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que talvez você não pense muito sobre ele. Talvez você não pare muito para refletir, para pensar como é que isso acontecia. Nós vamos conversar um pouco sobre moradias. Isso aí, os diferentes tipos, quais são. Você já parou para refletir sobre isso? Ainda mais nesses tempos que temos ficado tanto em casa, né? Nunca ficamos tanto tempo em casa, direto. Agora eu tenho certeza que você conhece cada cantinho, cada lugarzinho, cada espaço aí da sua casa muito melhor, né? Passamos tanto tempo em casa nesses últimos tempos. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre as moradias, os diferentes tipos, quais são as curiosidades que existem por aí. Será que todas as casas são iguais no mundo inteiro? Já pensou sobre isso? Conhece algum tipo de casa, de moradia que seja diferente dessas que a gente está acostumado? A gente vai ver. Se você não conhece, vai conhecer algumas. Se já conhecer, vai só relembrar, ou talvez eu nem tenha conseguido trazer aqui na nossa aula. Antes da gente começar, eu sempre tenho o hábito de querer entender como é que as coisas iniciaram. Porque a gente sabe que nada aconteceu assim magicamente, né? O mundo não está da forma como ele está, assim do nada, como num passe de mágicas. Tudo aconteceu por um processo, tudo se deu por causa da história. E aí eu comecei a pensar, como será que eram as residências há muito tempo atrás? E aí fui me dar conta de que, claro, eram as cavernas, né? Os homens pré-históricos das cavernas viviam nesses ambientes, porque ainda não tinham as tecnologias necessárias, ainda não tinham sido inventadas todas essas tecnologias para que eles pudessem construir o próprio abrigo. Muito inteligentemente, mesmo sem ferramentas, mesmo sem tecnologia, eles perceberam que as cavernas eram um ótimo lugar para se proteger, principalmente à noite, né? Quando os animais costumam caçar e passa a ser mais perigoso, considerando que a luz do sol não existe e fica uma escuridão só, mesmo com a lua, né? Então, as cavernas passam a ser o que a gente tem aí de primeiro registro de moradias. Você também pode ser que pergunte, mas professora, como é que você sabe disso? Da onde que as pessoas tiram isso? Também não é assim gratuitamente. Há um estudo e aí, quando se vai estudar, quando se vai explorar, quando os pesquisadores vão em busca de informações, imaginem vocês que eles encontraram desenhos dentro das cavernas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Dos primeiros registros de escrita, de tentativa de comunicação. Depois vocês vão conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação. Mas lá nas cavernas já haviam alguns registros do dia a dia desses homens pré-históricos, né? Desses seres humanos pré-históricos. E aí, por isso, a gente deduz que eles viviam dentro das cavernas, passavam um período dentro delas para se proteger, para abrigar-se do frio, do sol excessivo e também dos animais que poderiam causar algum dano a eles. Consegue pensar como era inteligente para esse povo que não tinha tecnologias como nós temos hoje? Então, isso é um grande avanço para o ser humano primata, né? Para o homem pré-histórico. Aí a gente tem também, eu trouxe para vocês darem uma olhada, olha lá no slide, que legal. Ruínas de moradias neolíticas, que é a aldeia Skara Brae, que fica na Escócia. Ela é uma aldeia pré-histórica e vocês conseguem perceber como ela já tem uma espécie de organização quase como as casas que nós conhecemos? Conseguem ver ali indícios de escada, de compartimentação das coisas, né? Como se as coisas estivessem separadas em seus espaços, para que cada espaço fosse destinado a uma determinada atividade.
Então você vê, né? Às vezes a gente pensa no homem pré-histórico e talvez tenha a impressão de que ele não fazia muitas coisas interessantes. Não é verdade, né? Os seres humanos pré-históricos foram os que deram os primeiros passos para que a gente chegasse até onde estamos hoje. Então, sempre tem que lembrar que eles fizeram muito, inclusive no que diz respeito às nossas moradias. Queria te fazer uma pergunta agora. Você já ouviu falar sobre Adobe? Já sei. Se você gosta aí de internet, de tecnologia, você vai me dizer que é um dos programas que existem nos computadores, né? Mas não é não. Vou te contar uma curiosidade. O Adobe do programa é um nome que foi emprestado disso que eu vou te contar agora. Vamos ver? Olha lá. O Adobe é considerado um dos antecedentes dos tijolos. São feitos com terra crua, água e palha. Algumas vezes fibras naturais e são moldados artesanalmente em formas. Você sabia? Já tinha ouvido falar que a Adobe é uma espécie de tijolo? Isso aí, então ele é considerado aí o pai dos tijolos, por assim dizer, né? Foi a primeira invenção que criou a possibilidade de se produzir esse tipo de bloco que parecia uma pedra, porque ao final quando ele seca, né, vira esse bloco duro e que daí passou então enfileirado a ser possível fazer construções. Então a gente avança para um outro momento, né? As cavernas passam então a não ser o único meio de moradia. Por quê? Porque agora existe a possibilidade de construir, de montar um abrigo, né? Isso é importante, é um passo importante. Os primeiros vestígios e os mais antigos desses tijolos foram encontrados na Turquia. E olha só, datam de 7.500 anos antes de Cristo. Bastante tempo, né? Às vezes a gente precisa ficar atento a essa localização no tempo, no espaço, para compreender como as coisas são antigas, né? Como elas estão acontecendo há muito tempo. Elas não são invenções recentes de agora a pouco. Claro que temos invenções que são de agora, que são mais recentes, mas muitas das coisas que utilizamos nos nossos dias atuais, já foram criadas há muito tempo. Eu sou muito curiosa, então estou sempre procurando esse tipo de informação para compreender e para montar aqui na minha cabeça essa linha do tempo sobre as coisas. E quando eu vou dar aula aqui, eu não faço diferente, eu também vou em busca dessas informações e de todas essas curiosidades. Vamos avançar? Pensando nisso, olha quantas construções foram possíveis a partir do Adobe, dessa espécie de tijolo. Eles foram uma invenção tecnológica muito importante. Você deve estar perguntando, tecnológica, professora, mas é um tijolo. Isso mesmo. A gente tem que lembrar que tecnologia é tudo aquilo que auxilia o homem a fazer algo, né? Então, tudo que auxilia a humanidade ou que auxiliou em algum momento é considerado tecnologia. Erroneamente, às vezes a gente pensa que tecnologia está sempre relacionada ao computador, ao celular, ao universo dos eletrônicos, mas não é verdade, né? A roda é um tipo de tecnologia, o fogo é um tipo de tecnologia. É que eles estão encaixados em diferentes tempos históricos. Por isso que o Adobe foi considerado um avanço tecnológico importante, porque ele passou a permitir que edifícios fossem erguidos e, o mais importante, eles eram resistentes à temperatura e à umidade. Claro que tempos depois, a fabricação desses tijolos se espalhou, né? E aí foi para a Europa e para a Ásia. Então pense, antes eram as grutas e as cavernas. Com a criação desse tijolo, foi possível então construir grandes coisas, grandes espaços, né? E então essas construções passaram a ser muito importantes, porque abrigavam da temperatura e da umidade. Então pense que isso era essencial. A humanidade então dá mais um passo em direção a sua evolução, no que diz respeito às moradias, aos abrigos, né? Passam a ficar mais protegidos. Muitas edificações, então, passaram a existir a partir desta tecnologia. Vamos ver alguns outros tipos que foram avançando com o tempo. Os castelos. Você já esteve em um castelo? Já viu algum por aí? Já teve a oportunidade de visitar? São grandes construções, né? Então, olha lá. A palavra castelo é derivada da palavra latina castellum, que é um diminutivo da palavra castrum, que significa lugar fortificado.
Caso você nunca tenha visto um castelo, com certeza você já assistiu filmes, séries que trazem esse tipo de construção. E elas têm essa característica, né, de serem muito fortes, com muros muito altos, que protegem, né, que protegem todos aqueles que estão em volta desta construção. Então, daí esse nome. Vamos ver alguns castelos importantes espalhados pelo mundo? Vamos viajar um pouquinho? Então, olha lá. O primeiro é o Castelo de Praga, que fica na República Tcheca. Ele é o maior castelo antigo do mundo. Preste atenção, que construção incrível. Quando você estiver navegando pela internet, você vai poder navegar e visitar o castelo pela parte de dentro. Tudo isso online. Quando você estiver aí navegando pela internet, aproveita e vai conhecer um pouquinho da parte de dentro desse castelo, que é o mais antigo do mundo. É um jeito de viajar sem sair de casa. É mais barato também, né? Vamos para mais um? Olha lá. Esse é o Matsumoto Castle. Fica no Japão. Consegue perceber como a arquitetura já é diferente daquele castelo que a gente viu da República Tcheca? No Japão, um outro tipo de construção, mas que recebe o mesmo nome de castelo, né? Tem essa mesma ideia de ser fortificado. A arquitetura muda um pouco, mas a ideia continua sendo a mesma. Você sabia que aqui em Curitiba também tem castelo? Já tinha ouvido falar? Não? Será que você já passou por ele? Será que teve a oportunidade de, andando pela cidade, conhecer? Vou te falar onde é. Olha lá, é o Castelo do Batel, que fica aqui na nossa cidade. Ele foi construído por um cafeicultor chamado Luiz Guimarães e, claro, foi inspirado nos castelos franceses. A construção iniciou no ano de 1924 e terminou no ano de 1928. Hoje, o Castelo do Batel já não está mais aberto ao público, ele é destinado à realização de eventos. É muito comum a gente ouvir falar que as pessoas fizeram suas cerimônias de casamento neste castelo, ou que as universidades fizeram as suas formaturas no Castelo do Batel. É um lugar muito bonito. Quando você tiver a oportunidade de passar, você vai ver que o jardim é muito bonito e toda a construção é bonita. Ele passou por uma reforma, aumentou um pouco desde a sua construção e terminou lá em 1928, mas ainda continua sendo um lugar incrível. Quando você tiver a oportunidade, quando a gente puder novamente passear pela cidade tranquilamente, inclui ele aí no seu roteiro de passeios e vai lá conhecer o Castelo do Batel, que fica aqui pertinho. Tem mais alguns. Vamos ver? Olha lá, esse é o Castelo Itaipava, fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa é uma locação muito comum para os filmes e novelas brasileiros. Ele é sempre utilizado em muitas dessas produções. É um castelo também muito bonito. Vamos para mais um? Esse castelo é da Ilha Fiscal e fica no Rio de Janeiro. Também é um lugar incrível. Só de olhar de longe você já fica abismado com a beleza dele. Se tiver a oportunidade de visitar, ainda melhor. Claro que em tempos de pandemia a gente precisa ficar em casa por enquanto. Mas se em algum momento tiver a oportunidade, for ao Rio de Janeiro e puder visitar, tenho certeza que você vai adorar. Aí a gente tem também esse castelo, olha lá, que é o Castelo Zé dos Montes, fica em Sítio Novo, no Rio Grande do Norte. Ele foi construído por um homem que se aposentou e sempre teve vontade de ter um castelo. E aí, estava aposentado, não pensou duas vezes. Foi lá e construiu o seu próprio castelo e inclusive deu o seu nome a ele, de Zé dos Montes. Veja como já é um outro tipo de construção, também muito curiosa e também muito legal, né? Vamos trocar um pouco agora? Falamos dos castelos, agora vamos falar dos palácios. Também sempre muito comentados em filmes, em fábulas, né? Vamos entender um pouquinho? Então, olha só. Palácio vem do latim palatium, que significa morada oficial de um soberano. Era o nome da residência de César Augusto. Por ter sido erguida no Monte Palatino, em Roma antiga, a colina recebeu esse nome da palavra palos, que significa estaca, dando a noção inicial de um lugar cercado. Então, os palácios também são essas construções imponentes, muito bonitas, né? Esse que a gente está vendo na foto aí é o de Buckingham, que é onde mora a monarca lá da Inglaterra. Já ouviu falar? Da rainha da Inglaterra? Vira e mexe ela aparece na mídia social aí, vira e mexe a gente ouve alguma notícia, né? Então, ela reside neste palácio. O palácio é moradia dos monarcas desde 1837. Então, existem outros que a família real possui, mas a residência oficial da rainha é no Palácio de Buckingham. Ele é
conhecido também porque na frente tem aqueles soldados que usam uma roupa um pouco diferente, um uniforme bem característico e nunca dão risada, estão sempre com a cara bem séria. Então é comum às vezes você ver na internet pessoas, turistas que estão passeando neste local e às vezes tiram fotos ao lado destes soldados que ficam cuidando, né, fazendo a guarda do palácio. Mas ele não é o único, claro, existem outros e eu trouxe para você ver. Olha a imponência e a lindeza deste, que é o Palácio de Potala, fica no Tibete. Esse contou com aproximadamente 7.000 pessoas na sua construção. Decoradores foram quase 1.500. Então você imagina que era muita gente envolvida nessa construção. E deu muito certo, né? Porque é um lugar incrível. Eu gostaria muito de poder visitar, e você? Vai incluindo aí na sua lista de viagens pelo mundo quando você for fazê-las. Vamos ver alguns agora aqui no Brasil. No Brasil, professora, tem palácio? Vamos ver? O primeiro deles é o Palácio da Quinta da Boa Vista. Nada mais foi do que a primeira residência da família imperial quando veio para o Brasil. Então, ele também é esse palácio imponente, bonito, um jardim maravilhoso. Um dia de passeio seria pouco para dar conta de resolver tudo. Então, desde 1822, quando houve a proclamação da independência, eles passam a residir no palácio. Ele é muito bonito e está sempre destinado a receber chefes de estado, né? E essas pessoas políticas importantes. Bonito, né? Vamos ver mais um? Esse, olha só, você já deve ter visto. Se não viu, eu recomendo que vá até lá e dê uma olhada. Que é o Palacete dos Leões, que fica aqui na nossa cidade. Olha só, até aqui eu já te mostrei 2 lugares legais para você visitar e poder apreciar e conhecer um pouco da cidade, que foi o Castelo do Batel e agora o Palacete dos Leões. Também é um lugar muito bonito. Bom, até aqui a gente viu algumas residências, moradias, desde lá da pré-história, até essas moradias muito imponentes de realezas, reis, né? Essas residências que são assim suntuosas e muito maravilhosas, mas pouco parecidas com as nossas, né? Claro que as nossas são mais simples, né? E a gente costuma viver em casas. Normalmente, a residência que temos nas cidades são as casas, uma delas, né? Não todas. Vamos conhecer alguns tipos? Olha lá, as primeiras, casa de alvenaria, que é nos dias atuais, talvez a mais comum e a mais conhecida. Olha só, o termo alvenaria vem de alvener, que significa pedreiro, e é uma palavra derivada do árabe, que é albanan. Lembra que lá no começo a gente teve uma aula falando sobre como outras línguas influenciam a língua portuguesa? Olha aí, mais uma palavra que você está aprendendo que tem origem na língua árabe. As casas de alvenaria nada mais são do que aquelas feitas com tijolos. Não são mais os adobes, né? Os tijolos hoje têm uma outra característica, que são produzidos em grande escala e são o material mais utilizado na construção de casas hoje em dia, nos dias atuais. Mas a gente não tem só esse tipo de casa, né? Já conseguiu pensar em outro? Talvez até você more em um. Eu já morei em uma, que é casa de madeira. Isso aí, as casas de madeira são bem comuns também aqui na nossa cidade. Vira e mexe você passeia pelos bairros e encontra algumas mais conservadas, outras nem tanto, mas elas continuam também sendo uma possibilidade de moradia. Como o próprio nome diz, são construídas com madeiras. Hoje a madeira sofre uma série de tratamentos, né, que impede com que ela sofra com a ação do tempo muito rapidamente. Então isso facilita e faz com que a casa dure muito tempo. Tem todo um charme, toda uma beleza as casas de madeira, né? Vamos ver um outro tipo? Será que você conhece esse? Que são as casas de pau a pique. Já ouviu falar sobre isso em algum lugar? Já leu em algum livro? Vamos dar uma olhada com o que é? Pau a pique é uma parede feita de ripas ou varas que são entrelaçadas e revestidas por barro. Olha lá, observa bem a imagem, a gente consegue ver nitidamente as estacas, né, as ripas, que são colocadas e entrelaçadas umas com as outras, e depois vem o revestimento com o barro. Aí, claro que depois esse barro seca, e aí essa construção fica pronta e protege também, né, do calor e da umidade.
É um tipo de construção bastante vista, em especial no Nordeste e no Norte, né? Aqui no Curitiba, por exemplo, a gente não vai encontrar uma construção dessas assim facilmente ao caminhar pelas ruas. Mas se tiver mais curiosidade, pesquisa pela internet aí quando estiver navegando, que você vai aprender um pouco mais sobre esse tipo de construção. Inclusive tem tutoriais ensinando a fazer. Vamos ver um outro tipo? Um tipo bem conhecido, que são dos primeiros moradores aqui do nosso Brasil, que são as ocas, que é um tipo de moradia dos indígenas, né? Vamos lembrar que os indígenas todos não vivem em ocas, né? Mas a maioria das tribos que ainda mantém suas tradições vivem nesse tipo de moradia. Então observa lá, as ocas têm esse formato de meia-lua, né? Então ela parece, quando a gente olha de longe, uma casca grande de coco virada ao contrário. Dentro podem morar apenas uma família ou muitas, né? Então os indígenas têm uma característica de viverem todos juntos no mesmo espaço, que eu acho muito legal, né? Porque o quão difícil não é a gente respeitar o espaço dos outros, né? Se você tem um irmão aí na sua casa, quantas vezes você já não brigou com esse irmão por conta do quarto, do espaço, né? É difícil a gente dividir os espaços e os indígenas fazem isso muito bem, né? Conseguem respeitar os espaços uns dos outros. Existem algumas tribos, algumas aldeias onde cada família tem a sua oca e na maioria tem uma que é compartilhada com todos eles. É um tipo de construção também muito inteligente se formos pensar que os indígenas são os povos que já estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem e também criaram essa tecnologia para se proteger do frio, da chuva, dos animais. Vamos para mais um tipo? Esse eu acho muito interessante também, que são as palafitas. Observa bem na imagem como elas são. Palafita vem do latim palum fictus, que significa nada mais nada menos do que pau fincado. Consegue perceber que essas casas estão suspensas e que logo à frente existe água? Pois é, são construções feitas à beira dos rios. E o mais legal é que antes dessa construção ser realizada, as pessoas precisam estar atentas sobre a cheia do rio. Porque imagine que se eu não fizer a casa suspensa o suficiente, quando o rio encher, tudo vai ficar inundado. Então, o que acontece? Há todo esse cuidado de perceber a cheia do rio, o tempo em que ocorre essa cheia, para que essa construção seja feita. E as pessoas vivem então nessas casas suspensas em cima dessas estacas, e as casas são normalmente também feitas de madeira. Essas que eu escolhi da foto são uma graça, todas bem coloridas e cuidadas. Com toda essa questão do aquecimento global, né, de tudo que a gente tem ouvido falar sobre o meio ambiente, algumas aldeias, alguns lugares onde as casas de pau a pique estão colocadas, estão feitas, estão sofrendo um pouco com enchentes. Porque o que tem acontecido? A cheia do rio tem sido maior do que se esperava, né? Então havia aí uma ideia de quanto esse rio enchia. Então, como eles constroem a casa pensando na cheia do rio, com o aquecimento global, o derretimento das geleiras, tudo que a gente tem ouvido falar sobre isso impacta diretamente na vida dessas pessoas. E aí, essa cheia acaba sendo muito maior do que o esperado, e muitas pessoas acabam perdendo as suas casas ou ficam durante muito tempo caminhando com a água ali, quase que em níveis muito altos dentro da própria casa. E aí tem que erguer tudo. Depois, quando você for navegar pela internet, procura um pouco, você vai ver algumas matérias falando sobre isso. Então é importante também a gente pensar, inclusive, como isso impacta na vida de outras pessoas, né? Às vezes a gente não pensa muito como isso pode impactar e olha quanta coisa acontece a partir de algo que a gente tem feito erroneamente com o meio ambiente, né? Por isso que é bom ter atitudes conscientes, sustentáveis, né? Vamos falar um pouco de uma residência, uma moradia que é muito curiosa, que a gente ouve falar, mas quase não sabe muito sobre ela. Eu que tenho muito frio e sofro muito com o frio, fico sempre pensando como é viver em um iglu. A gente sempre vê os iglus normalmente em filmes, né? A gente pouco ouve falar, às vezes nos desenhos. Você já tinha parado para pensar que realmente eles são moradias? Pois é. Mas calma, eu vou te ajudar. Eu trouxe um vídeo que vai explicar um pouco como funciona essa construção e por que ela funciona apesar de ser feita de gelo. Vamos lá?
Por milhares de anos, os seres humanos, as plantas e os animais têm usado a água congelada que cai do céu para ficarem aquecidos. Mas isso não parece fazer muito sentido, né? Eu sou Vinícius e bem-vindos ao Físico! O Grande Ártico Congelado é um dos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. Ainda assim, os Inuits conseguiram viver lá por cerca de 5.000 anos. As temperaturas do inverno de lá podem chegar até 50 graus abaixo de zero. Por isso, se eles não quisessem morrer, eles tinham que construir abrigos. Mas só tem um pequeno problema, se isso já não for um. Lá não é uma área conhecida por ter muita madeira, então eles tinham que se virar com as coisas que eles tinham, que no caso, neve. Na língua dos esquimós, existem dezenas e dezenas de palavras diferentes para descrever a neve. Porque ao contrário do que a gente pensa, não existe só um tipo de neve, existem várias. E dependendo do tipo de neve que você escolher, isso vai ditar se seu iglu vai conservar o calor ou vai te transformar em um picolé. Para entender isso, precisamos saber um pouco sobre sentir frio. Quando a sua temperatura corporal começa a cair, na verdade você está sentindo o calor deixar você e não é o frio que está entrando no seu corpo. Então, quando a sua mãe falar para você fechar a janela para o frio não entrar, explica para ela que é o calor que vai sair. Na verdade, a explicação para isso é bem simples. Basicamente, o seu corpo sempre quer ficar em equilíbrio com o ambiente. Por isso, quando tá frio, a gente quer jogar o calor para fora para ficar em equilíbrio com ele. O calor pode se propagar de 3 formas: convecção, condução e radiação. E os 3 acontecem no iglu. Bom, uma pessoa que está dentro vai irradiar o calor do seu corpo, que vai se mover em torno do iglu por convecção e será perdido pelas paredes através da condução. Na verdade, não só no iglu, acontece na sua casa também, por exemplo. Em pó, neve fresca pode ter até 95% de ar aprisionado. Isso torna um excelente isolante. Porém, se você tentar fazer uma bola de neve, vai ver que não é denso o suficiente para construir estruturas sólidas. Já um bloco de gelo, por outro lado, faz um bom corta-vento, mas é muito pesado para levantar. Por isso o produto final é uma mistura dos dois. E agora que a gente sabe que o iglu pode ter um excelente isolamento térmico, podemos compará-lo a um casaco. Quer dizer, o casaco não tem um aquecedor elétrico e muito menos uma lenha. Ele te mantém quente usando o calor que saiu do seu corpo e o casaco não deixou ir para o ambiente. No iglu é a mesma coisa, sai calor do seu corpo, mas ele não consegue sair do iglu. Ou melhor, uma boa parte não sai do iglu. Viu só? Vou ressaltar aqui mais uma vez como os seres humanos são criaturas extraordinárias, né? No meio de tanta neve, de tanto frio, de um ambiente tão inóspito, né? Tão difícil, uma casa é construída. E melhor, inteligentemente, funciona realmente como um protetor, né? Como um isolador. Aprender um pouquinho sobre a questão de que é o calor que está saindo do nosso corpo e não o contrário? Isso aí. Depois, mais pra frente, com o tempo, durante as aulas, você vai aprendendo um pouco mais sobre essa questão da troca de calor entre os corpos, mas por enquanto deu para entender ali como o iglu funciona. Eu fiquei um tanto assim porque vocês ouviram falar que ele chega em temperaturas perto de zero, que claro, são melhores em ambientes onde as temperaturas chegam a menos 50 graus. Mesmo assim deve ser um tanto frio, né? Eu que sou muito friorenta já ia achar um tanto esquisito. Vamos prosseguir? Te trouxe um outro tipo de casa, um outro tipo de construção, de jeito de construir uma residência, uma moradia, que são as casas em chaimel. Elas ainda são muito vistas, principalmente na região de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná a gente costuma ver vez ou outra, não o enxamel propriamente, mas a imitação dele muitas vezes. Enxamel quer dizer enchimento. Primeiro, constrói o esqueleto da casa, todo com tora de madeira. Entre as vigas verticais eram colocadas as horizontais, então mais ou menos como a casa de pau a pique, né? Pronta essa caixa, né, essa estrutura, os espaços são completados com materiais disponíveis de acordo com cada região. Então, olha só, mais ou menos como pau a pique, há o entrelaçamento, né, dessa madeira, e aí depois que isso está pronto, que essa estrutura está pronta, o preenchimento é feito com o material que se tem disponível, né? Essa é uma casa que tem origem lá na Alemanha e aí depois é trazida para o Brasil.
Daí a gente encontrar mais ali em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde esse povo tem uma maior concentração, onde a cultura é mais forte nessas regiões. E aí, essa casa ganha uma característica muito especial. Percebam lá na foto como ela tem uma outra forma de se apresentar, né? Como ela fica bonita e diferente. Por isso, quando bate o olho, você já percebe que é uma casa em Chaimel, que foi feita a partir desta tecnologia criada pelos alemães. Vou te mostrar uma outra casa curiosa. Essa eu acho que depois do iglu foi a que eu achei mais curiosa, que são as casas de turfa, que ficam na Islândia. Olha lá que curiosas. A madeira é utilizada para a construção e a turfa ou gramado, que é esse verdinho aí que a gente vê na foto, é usada para formar as paredes espessas e a cobertura para o telhado. Às vezes, pedras também são usadas para fazer as paredes e para serem usadas como base. Vou falar de novo, seres humanos são extraordinários, né? Imagine vocês que observaram a natureza e perceberam a partir dessa observação, dessa experimentação, a possibilidade de construir agregado à natureza, né? Incorporado à natureza. Então essa casa quase fica parecendo parte do cenário, né? Ela nem parece que foi colocada ali. A gente só percebe uma diferença porque tem a janela, tem aquela parte de madeira. Muito legal, né? O que achou? Vamos ver outra? Também bem curiosa. Olha só, essa é a tribo Urus, que fica no lago Titicaca, no Peru. As ilhas, as casas e os barcos são feitos de camadas de junco de totora seca que são entrelaçados com umas às outras e assim flutuam. Uma ilha pode durar até 30 anos se tiver as condições corretas. É isso mesmo, é uma casa flutuante num lago. Lembra que o lago é cercado de terra por todos os lados, então ele não tem, né? Essa casa vai ficar flutuando ali naquele lago. Essa totora seca que eles falam parece uma espécie de bambu, esse que a gente tem por aqui. E aí eles tiram, né? Desfiam esse bambu, entrelaçam ele e aí fazem essa construção. Ou seja, a partir do que a natureza ofereceu nesta região, as pessoas conseguiram construir as suas moradias, né, de um jeito inteligente. Imagine você que se pode durar até 30 anos, se cuidado da forma correta, é um jeito muito interessante, né? Além do que, eu imagino que deva ser como estar em um barco, né? Sempre com aquele balanço que a água oferece, dependendo aí da velocidade dos ventos. Vamos ver um outro tipo? Olha lá, essas são hanok, que são as casas coreanas. Tanto o interior como o posicionamento da casa em relação ao seu exterior são planejados de acordo com os princípios relacionados à terra e às estações. Deve haver uma montanha atrás e um rio na frente. Essas casas são pensadas a partir também do que se observa da natureza. E aí eles têm algumas questões que se fazem obrigatórias, como por exemplo a montanha na parte de trás da casa e o rio, né, a água na parte da frente. A parte da frente costuma ser construída como uma praça, uma espécie de praça que a gente conhece, porque isso facilita o convívio e também porque nas estações eles podem aproveitar de diferentes maneiras. Então também são construções feitas e pensadas a partir da observação da natureza. Também uma forma muito inteligente de construir, né? Pensando nisso, na natureza, na forma inteligente de construir, quando você pensa aí sobre uma casa, sobre uma residência, sobre uma moradia, em algum momento você costuma pensar sobre como essa casa pode ser inteligente e sustentável? Já pensou nisso? Sabia que existem casas que são especialmente construídas pensando no meio ambiente? Olha só essa que eu trouxe, que são as bioconstruções. É uma técnica de construção que utiliza materiais de baixo impacto ambiental, criando sistemas alternativos de tratamento de resíduos e consumo de água e energia. Em tempos onde a gente passa por racionamento de água por tantos dias, pensar numa casa onde o aproveitamento da água é feito de forma inteligente parece uma ideia muito boa, né? Por exemplo, a água da máquina de lavar, aquela que lavou as nossas roupas, não poderia ser utilizada na descarga, por exemplo, no banheiro? Poderia, né? Será que eu não poderia usar esta água
para lavar a calçada e fazer outro tipo de trabalho que não vai ser para consumir e nem para usar para outros fins? Em algumas casas hoje em dia as pessoas já estão comprando grandes tonéis onde armazenam a água, por exemplo, da máquina de lavar. É um jeito de garantir e usar a água de uma forma inteligente. Agora imagine se isso já estiver todo agregado na casa, se essa casa for pensada de um jeito inteligente para que você não tenha que ficar comprando outras coisas. Seria o ideal, né? Precisamos pensar nisso cada vez mais, né? Imaginando que as construções não vão parar, a gente precisa pensar e ter consciência nessas construções que são inteligentes, né? E que beneficiam o meio ambiente e também tornam a nossa vida bem mais fácil. Eu trouxe um vídeo também sobre isso, que vai falar um pouquinho sobre essa ideia de construção de casas sustentáveis. Vamos ver? Falando em qualidade de vida, as moradias sustentáveis reduzem o impacto ao meio ambiente. E uma cartilha dá dicas para quem quer construir com consciência ambiental. O engenheiro ambiental José Leitão mora no núcleo rural de Sobradinho, a 22 quilômetros de Brasília. A casa dele foi construída com práticas sustentáveis, como, por exemplo, tijolos de adobe, garrafas para dar claridade e janelas com vidros de demolição. Quando a gente reutiliza um material, nós não estamos só reutilizando aquela matéria-prima, nós estamos evitando ter que entrar novamente num processo de produção e ter esse consumo de energia, de água para se produzir um bem que a gente descarta logo depois que utiliza. A proposta da Casa do Aprender é justamente mostrar como de fato você pode fazer uma intervenção diferenciada e uma intervenção de tal sorte que contemple uma harmonização com esse local, com a proposta desse local e com a proposta de você deixar um baixo impacto no ambiente. Uma casa sustentável como esta gera economia de até 30% na sua manutenção. Gasta menos água e energia elétrica. Além disso, esse tipo de moradia está em alta no mercado imobiliário. Chega a valer 30% a mais do que as construções convencionais. E para quem está pensando em construir ou reformar, o Ministério do Meio Ambiente oferece uma cartilha que traz orientações sobre como fazer moradias sustentáveis que gerem economia e durabilidade. De forma bem didática, a cartilha mostra quais são as opções de construção sustentável para cada cômodo da casa e quais são as melhores disposições dos ambientes em uma residência, para garantir o grau adequado de luz solar e ventilação natural em cada lugar. A cartilha passa ideias desde a parte do projeto até a construção, até ao longo da vida útil da habitação. A construção sustentável, além de menor impacto ambiental, também gera menos riscos à saúde humana. E além disso, você tem uma habitação que vai ser mais valorizada, tem menor impacto ambiental, né? Que você está ajudando todo o entorno, a sua área urbana. A publicação faz parte da série Cadernos de Consumo Sustentável. 100 mil exemplares serão distribuídos em todo o país. A cartilha também pode ser acessada no site consumosustentável.gov.br. E aí, viu? Gostou? Ficou interessado nesse assunto? Quem sabe quando for construir a sua casa, você não comece a pensar em formas inteligentes de fazer isso e de aproveitar os recursos todos da melhor forma possível. Gera economia para o bolso e gera benefícios para o meio ambiente. É um jeito muito legal, né? Bom, vimos aqui diferentes tipos de moradias. Claro que eu não trouxe todos os possíveis, né? Ficaríamos aqui por muito tempo conversando sobre isso. Depois, quando você for navegar pela internet, você pesquisa um pouquinho mais. Agora, a gente vai para a nossa hora de conversa, de aprender um pouco de inglês. It's in English time. Are you ready? Vamos lá? A gente vai, então, perceber um pouco duas diferenças que acontecem e às vezes nos deixam um pouco confusos. Você já deve ter pensado sobre isso. In English, a gente costuma ouvir house and home, que se formos buscar, tem o mesmo significado. Quer dizer, quase o mesmo significado. Você sabe a diferença de house and home? Quando é que a gente utiliza esses termos que são diferentes? Vou te ensinar, fica calmo. Vamos lá? Olha só. House é o termo que eu uso para esta construção, para casa, né? Para edificação chamada casa. Ali como eu estou mostrando lá no nosso slide.
Por isso eu uso house, essa ideia de que é a construção. Aí, por exemplo, a gente tem a house e também temos apartment, que é um outro tipo de moradia possível, né? Que nada mais é do que várias residências, né? Como se estivessem umas empilhadas em cima das outras. Eu, por exemplo, moro em apartamento, no apartment. E você? Vamos então usar um pouquinho isso no contexto? Olha só. Where do you live? Where do you live? Where do you live? In a house? In an apartment? Onde você mora? Diga pra mim. Vamos de novo? Where do you live? In a house? In an apartment? Muito bem, very good. Então, olha só. A ideia de que eu estou me remetendo à construção, né? A este local. Aí, professora, então quando é que eu uso home? Você já deve ter ouvido essa expressão que eu vou trazer agora. Home sweet home. Já ouviu? Em muitos lugares a gente costuma ver, em tapetes, por exemplo, naqueles os capachos que a gente põe na porta de casa, vem muito escrito home sweet home, que é essa ideia de lar, que já é esse cantinho, né? O meu lar, o meu aconchego, onde eu gosto de estar, que é diferente de casa, que é só uma construção. Home sweet home. Home sweet home. Então, lembra lá, essa ideia já da minha casa, do meu cantinho, aquele que é especial, que é só meu, né? Lembra lá daquela passagem da história que diz que não há lugar melhor que a nossa casa, que o nosso lar. É isso que se refere, por isso home está relacionado a essa ideia de lar. Nestes últimos tempos a gente ouviu muito sobre isso, que é stay at home. Você ouviu em algum lugar? Eu acho que o tempo inteiro. Stay at home. Ficamos por muito tempo, né? Stay at home, ficar em casa. Ficar no seu lar, lá no seu aconchego. Foi o que fizemos durante esses últimos tempos por muito tempo, né? Como eu falei lá no início, ficamos conhecendo a nossa casa de pertinho. Stay at home. Stay at home. Very good. Então percebeu aí que é essa diferença, né? A ideia de uma construção e essa ideia de um lar. Você consegue entender a diferença, né? Casa pode ser qualquer uma. Lar é só nosso, né? Tem o nosso jeitinho, o nosso cantinho. Hoje em dia tem gente, por exemplo, que tem 2 lares, né? Tem gente que tem um quarto na casa do pai, um quarto na casa da mãe. E também são lares, é a possibilidade de ter mais de um lar, né? Mas existe essa pequena diferença, ok? Bom, nosso tempo passa muito rápido, né? Se você tiver curiosidade, vá navegar, vá procurar um pouco mais sobre esse assunto. Por enquanto, a nossa aula está terminando. Se cuida, tá bom? Usa máscara, mantenha o distanciamento se sair, se cuida. Lembra que é responsabilidade, você cuida de você, mas também cuida de todo mundo. A gente se vê na próxima aula. See you, bye bye!